Quero saudar a todos com a paz do Senhor, mais uma vez, e dizer que é muito bom estar aqui para estar compartilhando com vocês mais uma vez sobre a mensagem que Deus tem para vocês. Hoje eu quero deixar para vocês um estudo falando sobre as pragas, as 10 pragas do Egito. Quais foram as 10 pragas do Egito e quais os seus significados? Começando aqui, as 10 pragas do Egito foram 10 calamidades que Deus trouxe sobre os egípcios, porque o faraó se recusou a libertar os escravos hebreus. Somente depois da 10ª praga, os hebreus foram libertados. Essas foram as 10 pragas. Espero que essa palavra, esse estudo venha falar ao coração de vocês, como eu já tive curiosidade em saber o porquê das pragas, o porquê que Deus usou isso tudo para com essas pragas. E espero para afetar o faraó e os egípcios. Espero que Deus venha falar com vocês e que esse estudo seja importante para a vida de vocês, para que vocês venham aprender cada vez mais sobre aquilo que Deus deseja falar com vocês. A primeira praga foi o sangue. Foi quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus. O faraó rejeitou seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água do rio, e todos os peixes morreram. Mas os magos do faraó também conseguiram transformar a água em sangue, e o faraó não libertou os seus hebreus. Não libertou os hebreus. Isso está em Êxodo 7, do 20 ao 22, que diz: Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram as mesmas coisas por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Abraão. Perdoe-me. Nós vemos aqui que o faraó endurece o coração, porque ele acha que aquilo ali não foi um milagre, que Deus não fez aquele milagre ali. Só que nós sabemos que Deus fez um milagre. E ali agiu o agir de Deus. E com isso, depois de seus magos também terem feito a mesma coisa com as suas magias, com as suas ciências, o faraó endureceu o coração contra o povo hebreu e não libertou eles para ir para o deserto, como Moisés e Arão tinham pedido. Então temos a segunda praga, que são as rãs. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito, e as rãs subiram cobrindo a terra. Isso está em Êxodo 8, versículo 2, 4. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e, entrando em seu palácio e em seu quarto e até em sua cama, estarão também nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, dentro do seu forno e nas suas assadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. Mas os magos do faraó também conseguiram trazer os sapos à terra. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. A rã apareciam mais na época de cheia do rio Nilo, mas nunca tinha aparecido tantas rãs assim. Em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã
em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito. Então Deus usa rã só para mostrar para Faraó que quem manda é ele. Quem manda em tudo, na fertilidade, em tudo, é Deus. Não tem rã, usou um Deus, um animal que os egípcios adoravam como uma deusa da fertilidade para assolar a todos os egípcios. E aí nós vamos para a terceira praga, que são os piolhos. Quantas mães não tem essa... Quando ouve falar nessa palavrinha, piolho, nas escolas, quantas pessoas não ficam desesperadas, porque piolho é como se fosse uma pandemia, como se fosse uma doença até grave, se não for considerado, porque quando ele começa a se alastrar, começa a se espalhar, já era. Por exemplo, na escola toma, às vezes, uma classe inteira, e aí os cuidados tem que se ter, até antes mesmo desses piolhos vierem a se alastrar. Então vamos aqui. Deus mandou Arão ferir o pó com sua vara e surgiram piolhos, ou pulgas, ou outros bichos parecidos, sobre as pessoas e os animais em toda a terra. Dessa vez os magos não conseguiram fazer o mesmo e reconheceram a ação de Deus. Irmãos, eles tiveram que reconhecer a ação de Deus, né, mais nessa praga que Deus mandou para o Egito. Eles, dessa vez, os magos, eles não conseguiram, com as suas ciências, trazer os piolhos também como os hebreus, como Deus fez através de Moisés e de Arão. Nós vamos ver aqui, isso é registrado em Êxodo 8, 18 e 19. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito. E nós vamos ver que Faraó, ele continua com seu coração endurecido. Ele não quer ainda liberar o povo hebreu. Ele ainda não quer, ele ainda não acredita que Deus está fazendo aquilo. Porque os egípcios, na verdade, eles achavam que era o próprio Deus encarnado na terra. Ele achava que eles eram uma espécie de deuses. Só que nós sabemos que o único Deus é o nosso Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra. Então Deus resolve mandar a quarta praga, que são as moscas. Deus enviou um enxame de mosca sobre o Egito, que arruinaram a terra. Mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Nós vamos ver agora em Êxodo 8, 21, 23, que diz: se você não deixar meu povo ir, enviarei enxame de mosca para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de mosca. Mas aquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Nós vemos que Deus aqui, ele fala para Faraó, que se ele não permitir que o povo hebreu saia da terra do Egito e vá para o deserto para adorá-lo, ele mandará um enxame de mosca.
Mas só que dessa vez ele fala, ó, só vai atingir seu povo, mas o meu povo escolhido não será atingido. Por quê? Porque, irmãos, nós não vamos ser atingidos pelo mal que não foi preparado para nós. Porque aquele povo era escolhido do Senhor. E o escolhido do Senhor não tem como ser atingido por nenhuma maldição que é enviada por Deus contra o seu inimigo. Então aquela praga jamais chegaria à sua tenda. Jamais chegaria à tenda do povo escolhido. Então saiba que você é um povo escolhido. Que eu sou um povo escolhido. A minha família é um povo escolhido. Então saiba que nós somos um povo escolhido. Vamos ter fé que mal algum chegará à nossa casa. Mal algum chegará à nossa tenda. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Continuar orando por Ele, com Ele. Continuar clamando a Ele. Que tudo Ele vai fazer em nossas vidas. Morte dos rebanhos. É a quinta praga que Deus manda. E nós vamos ver que Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalo, jumento, camelo, bois, ovelha dos egípcios em um só dia. Isso tudo está registrado em Êxodo 9, 2, 4. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó, que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerão. Irmãos, não se importe. Nada de mal vai acontecer no que é seu. O que é seu, está guardado pelas mãos do Senhor. O inimigo pode tentar até botar as mãos, mas não vai conseguir. Porque Deus já colocou as mãos sobre a minha e a sua vida. Então, o inimigo, o mal, não vai tocar no que é teu. Se no meio de alguma luta você perder algo e achar que foi Deus que tirou, é porque aquilo não era teu, aquilo não te pertencia. Por isso que foi tirado da sua vida. Porque tudo aquilo que Deus te deu e tudo aquilo que te pertence, nada vai ser tocado. O faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinha morrido. O rebanho era a fonte principal de carne da dieta dos egípcios, além de bens essenciais como leite, couro, lã. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de boi. Com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. Não se assuste. Não se assuste você começar a ver ao seu redor algo que era imenso, algo que era grande, cair. Não se assuste. Não se assuste. Não se assuste com isso. Entendeu? Não permita que isso venha acontecer. Não tenha medo. Não tenha. Porque Deus é fiel. Deus é fiel a tudo. Deus é fiel a nós. Nós temos aqui também a sexta praga que foi enviado. Entendeu? Estou agora aqui com a Mariana, minha amiga, minha irmã de fé, a Mariana Almeida. Ela vai participar aqui conosco agora. Quanto tempo, Mariana? Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus. E sua família, sua mãe, seu pai?
Todo mundo bem. Ai, que Na medida bom. do possível, né? É muito bom ter você aqui participando comigo aqui nessa live. Que Deus possa estar falando com você através desse estudo e através das palavras que estão sendo ditas por aqui. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar também nessa palavra? Não, não. Não? Como é que vai sua Tô família? aprendendo. Como é que vai seu esposo? Como é que vai todo mundo? Todo mundo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Pessoal aí tudo bem? Tá todo mundo bem. A Ana Paula tá aqui no quarto, ela tá aqui deitada, vendo ali a televisão, enquanto tava fazendo esse vídeo. Espero que Deus esteja falando com você. Eu vou chamar ela aqui rapidinho para ela vir aqui. Ana Paula, faz favor. Entendeu, Mariana? É muito bom ter você aqui hoje fazendo essa... Mariana, filha de Letícia. Aqui. Aqui é a Ana Paula, Mariana. Oi, Mariana. Tudo bom? Fala, tudo bem? Tudo bem. Espero que você esteja gostando, Mariana, desse estudo e que esse estudo venha acrescentar na sua vida como tem acrescentado na minha também, tá bom? Manda um abraço para todos. Obrigada. Tá de quarentena em casa também? Tô em casa. Tá todo mundo de quarentena. Eu também estou aqui de quarentena em casa também. Espero que Deus fale ao coração de vocês, tá bom, Mariana? Obrigada. Tá bom, continue assistindo. Então temos a sexta praga, que são as feridas. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e espalhá-lo pelo ar. Quando Moisés fez isso, feridas purilentas surgiram nos homens e animais. Até os magos do faraó foram infectados. Isso nós podemos ver em Êxodo 9, 10, 12, que diz: eles tiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e feridas purilentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Então nós vemos aqui que mesmo assim, mesmo Faraó, vendo tudo isso que estava acontecendo, ele ainda se mantinha com o coração duro. Ele ainda não cedia à vontade de Deus. E nós vamos ver que vem a sétima praga, a tempestade de granizo. Moisés avisou o faraó que Deus iria mandar a pior tempestade de granizo de sempre sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do faraó ouviram o aviso e abrigaram seus escravos e rebanho antes da tempestade. Mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantas. Antes de eu falar aqui no versículo, onde esse versículo está, eu quero falar aqui na questão da obediência. Nós vimos aqui que questão de obediência, que até os egípcios, eles começaram a querer obedecer a voz do Senhor. Porque eles ouviram a voz do Senhor através de Moisés e de Arão. Com isso, alguns dos egípcios guardaram os seus animais, guardaram os seus escravos. E quando essa tempestade de granizo passou, aquele que não guardou, perdeu tudo. Vamos ver aqui onde está escrito. Está em Êxodo 9, 24, 26. Caiu granizo e raio cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos. Tenho homens
tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então nós sempre estamos protegidos pelo Senhor. Nós vamos ver que a tempestade foi muito grande. Humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima. Porque eles tinham cada deus para uma função no Egito. É como eu já fui falando desde a primeira parte, que ele tinha o deus da fertilidade, que era Rã, e por aí vai. Outros animais que ele tinham como deuses. E Deus está usando essas pragas sobre o Egito para afrontar os egípcios contra os falsos deuses. Para mostrar que só existe um Deus. Nós vamos ver aqui a 8ª praga, são os gafanhotos. Moisés avisou que Deus iria mandar gafanhoto sobre o Egito. E os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Isso nós encontramos em Êxodo 10, verso 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Mas mesmo assim, Faraó mantém o seu coração endurecido. Veja aqui, mas o Faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou de sua presença. Surgiram tantos gafanhotos que a terra se escureceu com eles. Toda a vegetação que restava foi destruída. Deus destruiu todas as fontes de alimento do Egito. Os deuses que deveriam garantir o sustento falharam. Deus mostrou que Ele é quem dá o sustento. Se a luta está vindo contra a sua vida, não se importe. Quem sustenta a sua vida é Deus. Muitas das vezes nós passamos por lutas e entramos em desespero. Então eu vou usar como se fosse naquela época. Nós, os hebreus, e os egípcios, como nós chamamos. Nós, os servos do Senhor, e os ímpios. Certa vez na minha casa, o meu gás acabou. E eu não tinha o dinheiro para comprar aquele gás. E orando ao Senhor para encurtar assim a conversa, eu fiz uma oração ao Senhor. E Deus pedisse que eu ligasse o fogo lá no fogão. E eu ouvi aquela voz e liguei. Só que o fogão ficava próximo à porta. E eu pensava que a minha esposa, Ana Paula, ela tivesse deixado a porta aberta e o fogo acertou ali, o vento passou no fogo e apagou. Só que naquela conversa com o Senhor, Deus mandou que eu levantasse o bujão de gás. E eu não consegui levantar aquele bujão de gás. Eu fui até naquela coisa pensando que tá vazio, com uma mão só eu levanto o bujão. Mas não consegui. E Deus mandou que eu levantasse com as duas mãos. E além disso, quando eu acendi aquele fogo, Deus mandou que eu abrisse a porta novamente. Antes de eu abrir a porta, não estava passando um vento. Mas de repente, quando eu abri, foi aquela ventania que eu vi o fogo balançar. E nem aquele vento que entrou pela porta conseguiu apagar aquele fogo. Porque Deus é Ele que nos sustenta. Eu sei que é difícil, muito difícil a gente viver na dependência do Senhor. Mas quando nós aprendemos, eu falo que se torna muito gostoso, muito prazeroso viver na presença do Senhor. Porque não vai ter dificuldades, medos. Nós temos, porque nós somos seres humanos. E nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Sempre vai ter alguém
que vai falar assim: "Ih, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer isso realmente?" Você ainda acredita em milagres? Sim, eu acredito. E espero que vocês que estejam vendo continuem acreditando. Porque Deus, Ele fez lá no passado, faz no presente e continuará fazendo no futuro. Deus jamais vai deixar de fazer milagre na minha e na sua vida. Escute a voz do Senhor. Se você quer ver um milagre acontecer na sua vida, permita que Deus entre e faça um milagre. Não queira dar ajuda ao Senhor, que Ele não precisa da nossa ajuda. Permita que Deus venha fazer esse milagre acontecer. E vamos agora para a nona praga, que era as trevas. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu, e trevas densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada. Apenas os israelitas tinham a luz. Isso está em Êxodo 10, 22 e 23. Moisés estendeu as mãos para os céus, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver, ninguém nem sair do seu lugar. Durante 3 dias, todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitava. Então vamos trazer isso para nós. Enquanto houver treva no mundo, vamos ser luz. Vamos ser luz. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser sal e luz. Por que sal e luz? Sal é o que tempera a comida. É o que dá o gosto junto com o alho, com uma cebola, com aquele tempero, aquelas hortaliças que nós colocamos. Porque se não tiver pelo menos uma pitada de sal, não se pega o gosto. Não é para a gente exagerar também no sal, porque senão não há ninguém que aguente. E luz? O que significa ser luz? É você ter energia. Não é a luz aquela lâmpada só, porque a lâmpada só na sua mão ela não vai acender, só se Deus quiser fazer um milagre de fazer ela acender na sua mão. Porque Deus pode fazer isso. Mas não é isso. É nós termos a energia para poder continuar falando do amor de Deus para todos. Então vamos iluminar a vida daqueles que necessitam. Vamos dar a mão, vamos dar uma palavra para eles. Quantos ainda estão ao meio das trevas? E nós fomos separados para ser luz na vida deles. Vamos ser luz. Vamos falar palavras boas. Vamos incentivá-los a eles a conhecer o nosso Deus. Os faraós eram considerados descendentes dos deuses do sol. Esse foi um ataque direto ao faraó e todo o seu poder. Durante 3 dias, o faraó esteve incapacitado pela falta de luz. Deus mostrou que ele tem todo o poder. Como aqui está dizendo, faraó, todos os faraós achavam que ele era um deus. E eles tinham uma ligação com Deus Sol para ele. E quando Deus bota tudo em trevas, e o faraó não consegue tirar aquela treva, ele começa a perceber que só quem tem o poder maior é Deus. Sem Deus, nada dá para acontecer. Somente o Senhor tem todo o poder sobre a minha e a sua vida. E agora para a 10ª e última praga, que essa foi a mais dolorosa, principalmente, não só para o faraó, mas para todo o povo que vivia na terra do Egito. E agora nós vamos ver que aqui tem que se ter e cumprir uma grande obediência do que Deus fala. Porque essa praga irá atingir não somente os egípcios, mas também aquele hebreu que não obedece à voz do Senhor. Como muitos em nosso meio, que
que não obedece à voz do Senhor. Age de qualquer jeito, está na igreja de qualquer forma, faz a obra de qualquer jeito. Então vamos aqui. De noite, Deus passou pelo Egito e matou o primeiro filho de todas as famílias do Egito e as primeiras cria de todos os rebanhos. Isso está em Êxodo 12, 29 e 30. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro, que estavam no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Somente os israelitas que tinham colocado, como eu falei, o sangue dos carneiros oferecido a Deus nos batentes de sua porta, não sofreram perda. É como eu já tinha dito anteriormente, somente aqueles que obedeceram ao Senhor. Algumas pessoas podem se perguntar, até eu mesmo me perguntava, será que algum egípcio pode ter ouvido falar e ter posto o sangue do cordeiro na porta? De repente sim. De repente, ao meio a essa luta, algum egípcio, ele já poderia estar, como ele já tinha servos, escravos, dentro da sua casa, e a maioria era hebreu, muitos desses egípcios, de repente, entregaram a vida para o Senhor também. E ali, a vida dos seus primogênitos foram poupados também. Porque nós sabemos que Deus, Ele está procurando um coração sincero. Não importa a nação que você é. Se você é paraguaio, americano, alemão, o que importa é o seu coração. Que você abra seu coração e entregue ele para Deus. Para que Deus habite dentro de você. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e o seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade dos pais. Deus mostrou que ele tem poder até sobre a vida e o futuro. Depois que perdeu seu filho, o faraó finalmente libertou os hebreus, que deixaram o Egito rumo à terra prometida. As pragas que Deus enviou atacaram tudo que era precioso e sagrado para os egípcios. Por não obedecerem a Deus, ele destruiu tudo em que confiavam. As pragas do Egito provaram que Deus tem poder sobre tudo e não existe outros deuses. Nós vamos aqui agora em Êxodo 9, 15 e 16, que vai falar: porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Irmãos, Deus muitas das vezes ele ainda não derrubou o seu inimigo, porque muitas das vezes aquele que te persegue, porque Deus não quer somente mostrar para você, mas quer mostrar para o seu inimigo que ele é poderoso. Então ele vai pegar e vai tocar no seu inimigo e vai mostrar para ele que não há Deus maior do que ele. Que não existe outro Deus.
que Ele é o único Deus verdadeiro. Não vai ter outro Deus além dele. Então, se o seu inimigo ainda te importuna, acalma seu coração. Que você um dia, esse seu inimigo, ele vai te liberar para ir embora e para adorar o seu Deus. Espero que esse estudo toque o coração de vocês. Muito obrigado por aqueles que viram e ouviram essa palavra, esse estudo. Peço-lhe obrigado também a Mariana, que entrou e assistiu e fez até aqui um bate-papo comigo, aqui através do Instagram. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que Deus venha dar sabedoria para cada um de nós, para continuarmos combatendo o mal e esperando a vontade dele sobre a nossa vida. Mais uma vez, obrigado, Mariana, pela participação, e que Deus abençoe a cada um de vocês através desse estudo. Compartilhe essa palavra. Compartilhe, porque sempre tem alguém que está necessitado de ouvir a voz do Senhor. Não fique triste. Geni, pode deixar. Eu te aguardo na próxima. Pode deixar. Logo daqui a pouco eu vou colocar essa tanto no Face, como no Instagram, no YouTube, e você pode rever. Que Deus te abençoe também, minha irmã Geni. Que o Senhor Jesus venha fazer grande obra em sua vida. Pena que você não pegou do início, mas essa gravação, esse vídeo, daqui a pouco estará disponível, como eu já disse, no Facebook, e no Instagram e no YouTube. Mariana, pode deixar, mas foi um prazer, Mariana, de você ter participado aqui comigo. Da próxima vez estaremos aqui novamente. Já de antemão, já falar que amanhã, a partir das 19 horas, estaremos fazendo o nosso culto, que é o nosso culto doméstico, é o culto da família Cordeiro, que sempre é realizado às segunda, às quarta e às sextas. E algumas vezes eu estarei aqui, ou pela manhã, ou pela tarde, dando essa palavra, escolhendo um estudo para vocês. Espero que Deus toque o coração de vocês e que vocês compartilhem essa palavra com alguém que necessita. Em nome de Jesus. Eu sempre mando essa palavra, os vídeos que eu faço. Amém, Mariana. Obrigado por tudo. Que Deus continue falando com você. A Mariana foi uma aluna minha da Escola Bíblica Dominical. Foi a primeira turma de jovens que eu peguei na Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança. E ela foi uma das minhas alunas. E que Deus te abençoe também, Mariana, você e sua família. Manda um abraço para todos. E que Deus fale com cada um de vocês. E se vocês quiserem sempre ouvir uma palavra, ou vocês me mandam o número do telefone de vocês, que eu possa adicionar e mandar sempre, ou se inscreva no canal no YouTube, ou na página no Facebook, que se chama Irmão Roberto Cordeiro, que lá vocês sempre estarão vendo os meus vídeos. Espero que o Senhor abençoe a cada um de vocês, e que o Senhor fale com cada um de vocês, e darei a bênção apostólica agora para vocês. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo não seja com vocês só hoje, mas para todos sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E obrigado por todos aqueles que participaram. Até a próxima, em nome de Jesus.